a pluralidade de uma coisa tão comum do nosso dia a dia. Aqui no Sul temos por hábito, deu um ventinho, uma sopa. Mas as sopas vêm de um histórico de origem europeia, africana, japonesa. Cada cultura tem um prato específico, uma entrada, ou muitas vezes o próprio prato principal, como a sopa de huevos da América Central, sopa de camarões da América Central, Peru. Mas na nossa região aqui no Rio Grande do Sul, existe uma mescla muito grande de culturas, devido às colonizações. Por exemplo, a sopa italiana, ela é acrescida de massa, que seria o agnolone, o ravioli, o capelletti. Por quê? A necessidade do imigrante italiano ao chegar no Rio Grande do Sul tinha que trabalhar muito, ele precisava de energia, então ele fazia essa sopa. Existia uma sopa também no interior que eu vi, que eram com... pegava a farinha e faziam rosquinhas na mão e cozinhavam aquilo com alguns vegetais. Tem a sopa de misoshiro, que é uma sopa típica japonesa, que também aqui no sul, na região de Feliz, Alto Feliz, existe uma comunidade nipônica, japonesa. Né? As sopas francesas e seus molhos, as sopas africanas. Inclusive tem muita gente que diz que o amalá é uma espécie de sopa. Mas o amalá, na verdade, como ele leva a farinha do caju, a farinha do amendoim, ou a farinha de mandioca, ou a farinha do inhame, ele entraria mais como um pirão. Um pirão, que aqui no Rio Grande do Sul é chamado de pirão, mais ao norte é chamado de angu, né? Ou amalá. Este pirão, feito com séries de tipos de farinhas diferentes, mesmo até com a farinha de milho. A farinha do milho branco, a farinha do milho amarelo. Este angu, também podendo ser de arroz, que acompanha o acarajé. Vai também pela temperatura da região. Como no sul é muito mais frio, as sopas são mais aquosas, com mais substâncias e tendo uma variedade múltipla. Sopa de vegetais, tem uma sopa alemã chamada sopa de pedra, que vai tudo, menos pedra, por isso é chamada de sopa de pedra. Com carnes, com vegetais, com cenouras, né? Tem um prato medieval, né, que é cassoulet, que é uma sopa de feijões brancos, com carne de porco, carne de gado e frango. Ou, na época, na Idade Média, era feita com coelho. Então, existe uma multiplicidade étnica da sopa. Então, quando você chegar numa casa e lhe oferecerem um prato de sopa, faz parte daquela cultura. Daí você observa. Se for uma sopa de agnolone, tem traços da família italiana. Se for uma sopa de pedra ou que tenha carnes, é da origem alemã. Se for sopa que contenha peixes ou peixes desidratados, que é o misoshiro, né? Caldo de peixe, é de origem japonesa. Existem também as sopas árabes, as sopas africanas, sopa de lentilha, né? Que também chamam de ebo, né? Que não leva o eran, que não leva a carne. Né? Então, essa sopa também é considerada uma entrada, um prato principal. A sopa de lentilhas também é servida para as crianças, pela necessidade de minerais, de elementos para fortalecimento. Inclusive, existem mamadeiras com água de canjica, né? Cozinha a canjica, escorre a canjica e faz a mamadeira, colocando um pouco de adum, iorim, a mamadeira com leite da canjica, né? E açúcar ou mel, que também é um grande fortalecedor. Então existe toda uma história atrás da nossa pequena e singular sopa do nosso dia a dia. Então, gente, vamos olhar a sopa com outros olhos e aproveitar dela e curtir, né? Que com esse friozinho, nada melhor que uma sopa. Aqui a gente diz, deu um ventinho, soprou o ventinho lá em Porto Alegre, já estamos tomando sopa na serra. Existe uma sopa que é chamada de ollas de carnes, que lá na Costa Rica
eles fazem que é uma entrada e às vezes é o prato principal. Vão todos os tipos de vegetais. Estas são as carnes. Os vegetais são as carnes dessa sopa. E às vezes leva um pedacinho que outro de carne. Existe o chambari, que também é uma espécie de cozido. Este cozido lá do Pernambuco, do Piauí, né? Cozinham as carnes, principalmente o osso buco, e fazem todos os vegetais. Devido ao calor, são servidos separadamente. Uma curiosidade, aqui nas galeterias e mesmo nas churrascarias, né, é servido a sopa de agnoline, mas ela não vem sozinha. Ela vem com pão caseiro, ela vem com a carne lessa de frango ou de gado, vem com conservas, não a conserva alemã, que é Vex, que é com água e sal e vinagre. Essa conserva que é servida aqui nas galeterias, ela é feita apenas no vinagre, é bastante ácido. E uma raiz forte para... Os japoneses chamam de raiz forte, inclusive existe pastinhas de raiz forte, que é o crem, uma batata típica aqui da região, que é curtida no vinagre tinto e ela é acompanhada dessas sopas. E daí todo mundo cria a sua própria receita. Existe sopa com azeite de oliva, sopa de azeitona, sopas portuguesas com muita cebola, ovo cozido, a sopa alemã ou mesmo chucrute, que leva muito repolho, repolho roxo, repolho verde. Existe a charnina, que é uma sopa ou um cozido de carne de pato feito com o sangue do pato. Charnina é uma comida tipicamente polonesa. Veja bem, nessa mescla nossa aqui no Rio Grande do Sul, nós temos todas essas variantes, né? Inclusive existe um evento da alimentação, da sopa, e depois ela vem a Kuka, né? Para os alemães, né? A Kuka é um Küchenkuchen, né? Não existe Kuka na Alemanha. A típica cuca alemã só existe no Brasil, né? E aqui existe uma gama, uma mescla infinita de receitas maravilhosas, cuca de frutas. Existe inclusive uma cuca doce com linguiça alemã, né? Sendo também as comidas polonesas, as árabes, as italianas, as alemãs e as crioulo. As sopas crioulo eram feitas com mandioca, com vegetais. Isso foi herdado nos nossos indígenas. Com o advento da pampa, a pampa gaúcha e a pampa argentina, a pampa uruguaia, existe sopas com mesclas de carne. E não é incomum de se ver, além do carreteiro, a sopa com carne seca. E também existe um prato lá no Nordeste que chamam de carne de sol, né, o baião de dois, que leva o feijão fradinho, que é tipicamente usado na culinária africana para uma quantidade variada de orixás. Então, a comida da essência africana tudo leva ao sagrado. A comida na região aqui do sul, ela é bastante miscigenada. Cada cultura tem uma receita específica para sua sopa, seus caldos, seus molhos, tornando a culinária do Rio Grande do Sul bastante variada. Se você for numa churrascaria, você vai ver assim buffets infinitos de variedades insanas de comidas e pratos que são típicos de cada nacionalidade, que foram englobados na culinária gaúcha. Tudo isso se esconde atrás de um simples prato de sopa. Felicidade, bom inverno para todos e que a sopinha para vocês seja sempre quentinha. Há um babado muito interessante quando você chega numa casa no Rio Grande do Sul, de qualquer origem, você sempre vai ver em cima de um fogão a lenha que vai estar ligado, aceso, desculpe, não é ligado, aceso, um grande panelão de sopa. A pessoa chega dura, congelada da rua, primeira coisa que oferecem é a sopa. Assim como na cultura iorubá,
as pessoas são muito bem-vindas, visita é um evento muito grande. Então, esse visitante ele é muito bem recebido e recebe a primeira coisa, a comida tradicional daquela família. A angé, ou angé, a comida que vai ser oferecida é ibilé, da raiz daquela família. Então, quando você chegar numa casa africana, provavelmente a primeira coisa que vão fazer é botar você na mesa e servir um prato típico deles. Um amalá, um ebô, um eboerã, um adum, um doce, um bolo, um guerefá e assim por diante. Então, quando chegarem numa casa, sendo de qualquer cultura, por favor, não faz nojinho, viu? Mete a cara, mete o dente e bora ser feliz, porque comer é o quê? Comer é bom, gente! Tá bem fortinho, bem alimentado, é do bem. E Ekojoaiku Bobo. Bom dia dos ancestrais, bom dia da família, que a comida que nos une faz parte da família. Na cultura árabe, isso também é muito importante. O visitante, quando chega, ele é dito que ele está em família. Al-Habarata, Malhaba, você está em família. E daí eles botam aquelas comidanças na mesa, tudo que houver de melhor para que você seja satisfeito. Não é uma questão, como muitos pensam, que o árabe seja muito arrogante. Não. Ele oferece o que ele tem de melhor. Então, se um dia chegar numa casa de família árabe e for saudado com Mahabarata, né? Ahlan Sahlan, saiba que você está em casa e daí você vai ser servido como um rei. Assim como na Europa, França, o beveni deles é assim, é o acolhimento, né? Na Inglaterra é um pouco diferente, existe um pouco mais de formalidade, mas também tem esse envolvimento com a comida. A comida que une as pessoas. Hoje em dia, uma vez as dividia, porque na idade do metal, quando as pessoas se tornaram de coletores para agricultores e agropecuaristas, né, a comida era um evento muito importante. Quando existia uma seca onde as pessoas não estavam produzindo, ia o grupo ou a comunidade, ou a tribo lateral, ir lá pegar a comida deles. Comida é fonte de união e foi fonte de discórdia. Hoje em dia, já que estamos numa época bem melhor de nossas vidas, aproveitamos aquilo que a terra nos dê, dividimos com todos e felicidade. Ekojoaiku Bobo!